Olá, tudo jóia? Nessa sequência de videoaulas, nós vamos falar sobre o Império Bizantino, ok? Acompanha aí. Você pra mim foi um sonho. Vamos ao terceiro trecho da paródia. Esse terceiro trecho fala, ó, Justiniano é massa, tenta juntar os pedaços. O corpo juris veio a seu favor, o direito pro mundo deixou. Ota fé. Ainda bem que eu tô sozinho aqui gravando esse negócio, né? Depois que vai pro YouTube, aí eu já não sei. Mas pelo menos eu tô gravando sozinho aqui. Aí a vergonha é menor um pouquinho. Galerinha, então nesse trecho da paródia, nós vamos falar sobre Justiniano. Não, aliás, eu até tô me acostumando, né? Dentro de sala de aula eu também canto dessa maneira. E os alunos também tiram um sarro de mim. Então, tô acostumando um pouquinho mais. Bom, mas voltando. Nesse trecho da paródia, nós vamos falar sobre o governo de Justiniano. Quem foi esse Justiniano? Navegando aí pela nossa tela, que você, se está acompanhando desde a primeira videoaula, você já está acostumado. O governo de Justiniano, galerinha, esse Justiniano é o cara que governou o Império Bizantino no seu ápice, no seu apogeu, ou seja, no seu momento de maior esplendor. A paródia disse assim, né? Justiniano é massa, tenta juntar os pedaços. Quais pedaços? O que tinha quebrado que esse Justiniano tentou reunir? A igreja? Não foi a igreja. Não se esqueça, a igreja se dividiu lá no ano de 1054. Então, a igreja ainda não quebrou. O que esse Justiniano, então, está tentando reunificar? O antigo Império Romano. Eu falei para vocês que a história do Império Romano começa, a história do Império Romano do Oriente, a história do Império Bizantino começa porque Roma cai. E as terras do lado de Roma são divididas entre as tribos bárbaras. Então esse Justiniano, ele vai tentar retomar essas terras que foram conquistadas pelos bárbaros. Acompanha aí na imagem, né, o mapinha. De um lado aí, Constantinopla, a região em amarelo, era a região que era governada quando Justiniano assumiu. E aí Justiniano reconquistou essa região em rosa. Ele retomou, então, as terras que haviam sido perdidas para esses bárbaros. Opa, eu vou reunificar esse império. Foi mais ou menos assim que o Justiniano pensou. Essa tentativa, senhores, entrou para a história como o período da Reconquista. Existem outras reconquistas. Essa é a reconquista de Justiniano, quando Justiniano tenta reconquistar as terras do antigo Império Romano. É importante afirmar o seguinte, esse cara, ele tem uma reconquista temporária. Ele conquista essas terras, mas ele não consegue manter o poder dessas terras. Acontecem diversos eventos que forçam o Justiniano a retornar e a cuidar das suas próprias terras, certo? Então, é parcial essa reconquista. Ele reconquista, mas não mantém o poder sobre essas terras. O que é que esse Justiniano fez para que ele seja considerado o maior governante do Império Bizantino? Esse é o primeiro ponto, né? A tentativa de reconquistar as terras, o período chamado de Reconquista. Mas esse não é o único feito do Justiniano. Acompanha aqui na tela. Esse carinha também mandou construir a igreja de Santa Sofia, que é essa imagem que nós estamos navegando aí, né, nessa sequência de videoaulas. A igreja de Santa Sofia foi ideia do Justiniano. Ó, vamos construir um símbolo para a nossa religião. Vamos construir algo impactante. Vamos demonstrar aí para as demais civilizações o quanto a nossa religião é importante. Vamos construir a igreja de Santa Sofia e ele, então, ordena a construção da igreja de Santa Sofia. Além disso, ele ordena a construção de outras igrejas também dentro do seu território. Mas a que mais se destaca é a igreja de Santa Sofia, que, como você está vendo aí, ó, ela mudou a história da arquitetura mundial. Quem gosta de arquitetura e quem mais tarde pretende fazer arquitetura, acho que inevitavelmente vai se esbarrar aí com a igreja de Santa Sofia ao longo do curso. Agora vem a cereja do bolo do Justiniano.
o grande feito do Justiniano, né? Que fez com que, de fato, ele se consolidasse como o principal basileu, o principal imperador de Constantinopla. Justiniano é massa, tenta juntar os pedaços, o corpus juris veio a seu favor. O direito para o mundo deixou. O grande legado do Justiniano, galerinha, isso pode cair nas provas de Enem. Direito, organiza ação social, organiza o que a gente pode, o que a gente não pode fazer. Então, o direito é de suma importância para a nossa sociedade. E o nosso direito tem uma relação direta com esse direito do Justiniano. Por isso, o grande legado dele é o direito, o chamado corpus juris civilis, o corpo do direito civil. Vários princípios do direito ocidental foram extraídos ou são os mesmos princípios desse Código do Justiniano. E esse Código do Justiniano, ele era um código complexo. Esse corpus juris civilis, ele era complexo, ele era subdividido, né, em algumas seções. Vamos entender quais eram as divisões desse Código do Justiniano. Primeiro de tudo, ele pensou o seguinte, vamos reunir todas as leis que Roma já fez. Lá da Lei das 12 Tábuas, que é a primeira lei escrita de Roma, até o momento que eu estou governando, vamos pegar tudo que vocês puderem pensar aí de lei que esses romanos já fizeram e vamos colocar isso em um documento e isso vai ser chamado de código. Além disso, ele falou, além de todas as leis, vamos pegar as decisões que já foram tomadas em cima dessas leis. Vamos pegar o espírito das leis e vamos colocar esse espírito das leis no que ele chamou de digesto. Então, como você está vendo aí, foram as decisões e as interpretações da lei. A lei é uma coisa, interpretar a lei é outra coisa. Então, a interpretação das leis. Um terceiro ponto, uma terceira subdivisão desse código aí, ele mandou fazer uma cartilha, um manual de instruções para compreender o direito romano. O estudante que quer compreender o direito romano, ele vai ter acesso às institutas. Simples assim, certo? Um manual, uma cartilha para aprender o direito romano, para aprender sobre o direito romano. E por fim, ele criou as novelas de novas leis. As leis que seriam feitas por ele próprio, por ele, Justiniano. As leis antigas foram colocadas lá no código. As novas leis foram colocadas nas novelas. Então, o Justiniano deixou como maior legado justamente o direito. Eu espero que quando você leia a paródia, Justiniano é massa, tenta juntar os pedaços, o corpus juris veio a seu favor, o direito para o mundo deixou. Espero que quando você leia isso, você consiga se lembrar do que nós falamos aqui nessa videoaula. Tá bom? Muitíssimo obrigado, valeu, fui!